Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Agro Brasil Digital e hoje eu vou responder uma pergunta que sempre me fazem, que é: qual disciplina dentro do curso de agronomia é mais complicada ou é mais difícil? Antes de esclarecer essa dúvida, eu gostaria de falar que cada universidade tem uma grade curricular um pouco diferente. Por exemplo, na minha universidade não tinha biologia do solo, mas tinha uma disciplina que é cooperativismo que não tinha em outras universidades. Então, dependendo do contexto regional, você vai encontrar uma ou outra disciplina. As universidades federais, principalmente, eu estudei na UTFPR. Então, ela tinha uma característica de ser uma universidade tecnológica. Ela trabalhava bastante com a parte de tecnologia. Tanto é que todos os cursos da UTFPR são da área de tecnologia, né? Não tem, por exemplo, área de saúde. Agora, outras universidades, é o caso da Federal de Santa Catarina, por exemplo, ela está lá em Florianópolis, então o curso de agronomia também é focado na realidade local. A realidade local da agricultura é agricultura em pequena escala, pequenas propriedades rurais, agricultura orgânica. Então não vai ser a mesma coisa se tu for estudar lá na Federal do Mato Grosso ou na Federal de Santa Catarina. São duas realidades diferentes. Lá no Mato Grosso você vai ver uma realidade muito mais voltada para o agronegócio, muito mais voltada para multinacionais, o trabalho em multinacionais, e em algumas outras universidades, como é o caso da minha, no sudoeste do Paraná, ou federal lá de Santa Catarina, você vai ver uma realidade. Por exemplo, para a gente também tem a realidade do agronegócio, mas também a realidade da pequena agricultura, em pequena escala, né? Agricultura familiar, que talvez em outros estados você não veja, ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pessoal tem bastante medo de entrar em agronomia ou tem bastante receio por causa do cálculo. Tem muito cálculo, Jonathan, ou não? Olha, na minha universidade, né, a minha experiência foi que a gente tinha uma disciplina de cálculo em si. Tinha outras disciplinas que envolviam cálculo, obviamente. E aí, você fazendo agronomia, como você vai se formar engenheiro agrônomo, vai ter toda a parte de derivada, integral, né, de limites, que você vai ter que estudar isso. E é de extrema importância que você saiba, porque o agrônomo ele tem que saber muito sistematizar o pensamento, e por mais que pareça que aquela disciplina não faz nenhum sentido no primeiro momento, ele vai ver que posteriormente aquele estudo que ele teve ajudou ele a sistematizar o pensamento. Isso vai facilitar mais para frente na hora dele trabalhar. Jonathan, tem muita conta de maneira geral? Tem, do início ao final da faculdade tem conta. Você, se não quiser de jeito nenhum trabalhar com área exata, talvez não seja o curso ideal para você. Tem outros cursos aí que poderiam ser mais adequados. Agronomia, desde o primeiro período até o último, tem conta. Agora, eu vou dizer que é muito maçante conta? Não é, tá? Por exemplo, curso de engenharia elétrica, de engenharia mecânica, você vai ver muito mais a parte de exata do que a agronomia. A agronomia, ela vai ir, a parte de exata é importante, mas também tem a parte de biologia e a parte de química. E química, obviamente, vai envolver também cálculos, né? Mas não são cálculos tão complexos. Então você vai passar por algumas disciplinas que tem muito cálculo. É o caso da própria disciplina de cálculo. Tem algumas universidades que tem cálculo 1, cálculo 2. Tem umas que tem cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. A minha tinha só cálculo 1. Né? Mas a disciplina de cálculo que envolvia os assuntos de cálculo 1, cálculo 2 e cálculo 3. Né? E tem, depois a gente vê a parte de física. Tem a parte, depois você vai entrar nas disciplinas mais específicas de agronomia, que é o caso de hidráulica, é o caso de irrigação que você vai ver, mecanização agrícola, você vai ver mais para frente numa série de outras disciplinas, construções rurais, tem algumas faculdades que colocam construções rurais, nutrição animal, você vai utilizar, fertilidade e adubação, você vai utilizar também conta, cálculos, e aí você envolve tanto cálculos como a parte química. Eu acho muito interessante, eu sempre gostei dessa área, então para mim foi muito tranquilo. Mas tem muita gente que tem essa dúvida
e tem esse receio também de entrar na agronomia por causa da parte de exatas. Dependendo da universidade ou da faculdade que você escolher, também vai ter um grau de dificuldade que é um pouco diferente. Eu não vou entrar em questão de detalhes aqui, né? Mas tem faculdades, universidades que é muito simples, é muito facilitado. Tem algumas outras que é muito mais complexo e também cobra muito mais. Até por isso, por exemplo, na minha universidade, no período inicial, ali nos 3 primeiros semestres, era onde boa parte das pessoas que entravam desistiam, né? Desistiam porque reprovavam em 1, 2 disciplinas. Ah, Jonathan, eu reprovei, agora vai ficar mais complicado. Olha, por experiência própria, não faz diferença alguma você se formar 6 meses depois ou 1 ano depois, tá? Não faz diferença quase que nenhuma, a menos que tu tenha uma urgência muito grande. Por que eu falo isso? Porque eu vejo o pessoal às vezes se forma, tem aquela ânsia, eu quero me formar logo, eu quero antecipar a disciplina. E aí o que acontece? Se forma, fica 1 ano desempregado, ou fica 6 meses desempregado. Ou, às vezes, começa a trabalhar depois da faculdade, trabalha 2 anos, ganha conta, enfim, é demitido e fica 6 meses desempregado, 3 meses desempregado. Então, assim, não é o mais importante. Agora, o que eu acho mais importante? Que você comece a pensar no período da faculdade o que você quer fazer depois. Se tu reprovar em alguma disciplina, por exemplo, eu reprovei em álgebra linear. Era uma disciplina muito complicada, tinha toda a questão logística que eu morava em outra cidade e a disciplina era no período da noite, então eu não conseguia pegar o ônibus direito, teria que ficar morando naquela outra cidade e era bem no começo da faculdade, era no segundo período, então eu reprovei e aquilo não fez diferença para mim. Depois eu refiz a disciplina e passei. E assim com vários outros colegas meus que também reprovaram. E aquela máxima do aluno nota 7, né? Eu, por exemplo, não era um aluno que tirava 10 em todas as disciplinas. Eu tirava 7, 8, em algumas que eu tinha mais facilidade, eu tirava 9. Mas é super tranquilo, você não precisa ficar bitolado com nota. Tem gente que é bitolado com nota, quer tirar só 9, 10, 9, 10. É muito mais importante você desenvolver as habilidades que você tem aptidão do que especificamente ficar bitolado com nota. Porque tem gente, hoje em dia, tem um papo muito chato aí na internet, que é o seguinte, eles falam, você tem que desenvolver soft skills, você tem que desenvolver não sei o que, hard skills. Para com essa bobagem, Claro que a habilidade de tu conversar com outras pessoas é importante, mas tem pessoas que têm certa aptidão que é muito difícil dela desenvolver, tem toda a questão psicológica envolvida também, né? Você vai dizer que uma pessoa que é mais introvertida, tem toda uma questão psicológica, tu vai desenvolver ela a ponto dela se tornar um vendedor, aquele vendedor mais falador, mais conversador e mais expansivo, é muito complicado. Mas o pessoal fica botando na cabeça, não, você tem que ser um bom vendedor, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, para tu arrumar emprego tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a pessoa ela vai ficando comprimida, eu tenho que fazer aquilo, só que ela teria uma outra habilidade que se ela identificasse e desenvolvesse, ela chegaria muito mais longe. Mas aí ela vai pelo caminho errado, né, ouvindo pessoas que falam que ela tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo, e acabam aí depois lá no futuro se prejudicando, escolhendo um rumo de carreira que não era delas, enfim, todo um problemão. Beleza, pessoal? Esse que foi o vídeo de hoje, saí um pouco do tema, mas era isso. Agronomia, as disciplinas mais complicadas para uma parcela aí são de cálculo, tem cálculo do início ao final e não é cálculo tão pesado e varia de acordo com a universidade. Não tem uma grade curricular comum entre todas. Beleza? Combinado? Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu vou responder. Um forte abraço e até uma próxima. Tchau, tchau.